Estamos de volta e nesse bloco vamos falar sobre os perigos do cigarro. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a estimativa de mortes por tabaco em 2011 era de quase 6 milhões de pessoas, sendo 10% desse número fumantes passivos. A estimativa da organização é de que em 2030, 8 milhões de pessoas morram por ano por doenças relacionadas ao cigarro, caso o número de fumantes não diminua consideravelmente. O médico pneumologista Alexandre Milagres vai falar sobre as ameaças do fumo para a saúde. Seja bem-vindo, doutor Alexandre. Obrigado, Kézia, mais uma vez estar aqui com você. Doutor, vamos começar então falando o seguinte: o acesso à informação hoje em dia tem ajudado a diminuir o número de fumantes no mundo inteiro? A doença tabagismo, a gente considera que ela é caracterizada pela comunicação. A informação é fundamental para a gente mudar o curso de uma doença como o tabagismo, por vários motivos. Um deles é porque os tabagistas eles não começam adultos, 90% deles começam ainda na infância ou na adolescência. Então é bom que a gente massifique informação sobre o tema e sobre os riscos de você se iniciar numa droga como a nicotina. Uma conquista que a gente teve importante foi uma quebra na comunicação do outro lado, ou seja, no Brasil, já há mais de 15 anos que a gente quebrou a comunicação que a indústria fazia com os meninos e meninas. Ou seja, a gente proibiu anúncio de tabaco em qualquer forma de mídia, já vai para uma década e meia. Doutor, quais doenças o tabagismo pode desencadear? Então, o tabagismo é considerado pela Organização Mundial da Saúde o pior problema de saúde que nós temos no mundo. E por vários motivos também, mas o principal deles é pela quantidade de doenças que o ato de você usar tabaco promove, né? Quando se estuda assim, as 10 principais causas de morte no mundo hoje, 8 delas estão intrinsecamente ligadas ao cigarro. E no número total nós temos em torno de 60 a 70 doenças produzidas pelo fumo, e sendo que dessas 19 tipos diferentes de cânceres. No caso dos fumantes passivos, eles também correm riscos? E que riscos são esses? A gente considera que o fumo passivo, primeiro, o fumante passivo ele faz parte de uma legião no planeta. Nós temos 1 bilhão e meio de fumantes no mundo, mas considera-se que hajam 2 bilhões e meio de fumantes passivos nesse mesmo mundo. Ou seja, quando a gente conscientiza o fumante passivo dos riscos que ele corre, e ele corre esses riscos efetivamente, a gente está trazendo para a luta contra a nicotina e contra as doenças do tabaco uma legião muito importante. Esses fumantes passivos são colegas de trabalho, são familiares, eles são pessoas com quem você convive socialmente, e isso tem sido um movimento extraordinário. Por exemplo, uma das principais leis que a gente obteve, que a gente conquistou, isso foi uma conquista no Brasil, foi a lei que impede o fumo em ambiente fechado. Nós já temos essa lei, já está em vigor, hoje em dia ela está em vigor nacionalmente, e isso é um dos principais mecanismos para você ajudar o fumante a parar de fumar. O fato dele ser impedido de fumar em ambientes fechados de uso coletivo, públicos ou privados, faz com que ele também fume menos. Mas para finalizar a tua pergunta, o fumante passivo não só ele corre os mesmos riscos, as mesmas doenças que afetam o fumante podem afetar o fumante passivo, que eu, aliás, prefiro chamar de fumante involuntário, que de passivo ele não tem nada, ele só não quer fumar, mas ele fuma porque está no ambiente. Se esse fumante passivo tiver uma tendência genética, por exemplo, a fazer um câncer de pulmão, muitas vezes ele vai fazer o câncer de pulmão, que é o principal câncer ligado ao fumo, e o próprio fumante que não tem essa tendência não desenvolve esse câncer. Então, às vezes, o fumante passivo tem doenças até que o fumante ativo não tem. E muita gente deixa de fumar o cigarro comum e passa para um cigarro eletrônico. Que diferença há entre esses dois cigarros? Nós técnicos nem gostamos muito de chamar de cigarro eletrônico. Esse é o nome comum, efetivamente, mas, na verdade, eles são dispositivos eletrônicos de liberação de nicotina. Ou seja, o fumante ele só fuma para obter nicotina.
o que a indústria eletrônica começou a fazer? Produzir um dispositivo em que você colocaria uma cápsulazinha com a nicotina sob a forma líquida e com isso a pessoa ela eliminaria da ponta daquele dispositivo uma fumacinha que seria inócua, não provocaria doença, não teria cheiro e seria então uma grande panaceia. Isso foi veiculado de uma forma tão intensa e, ao nosso ver, de uma forma tão perigosa que hoje a maior parte das indústrias que estão produzindo cigarros eletrônicos estão ligadas à indústria do tabaco. Então, nós especialistas acreditamos que ainda não há evidências suficientes para que a gente possa dizer, não tem risco o cigarro eletrônico. Como isso é um produto recentemente lançado no mercado, não brasileiro, porque no Brasil não é permitido você produzir nem comercializar esse dispositivo, nós especialistas não acreditamos que no momento nós tenhamos um mínimo sequer de conhecimento suficiente ou para recomendar ou para dizer que isso pode ser uma saída viável. Nós acreditamos que existam outras formas de você evitar continuar a fumar e existe um risco grande que já está também bastante demonstrado. Crianças estão experimentando, nos países onde isso é permitido, as crianças estão experimentando o cigarro eletrônico como se fosse uma forma charmosa e sem risco de você fazer o gesto de fumar. É um perigo muito grande. E depois do intervalo, o doutor Alexandre Milagres explica como não ter a temida recaída durante o tratamento de tabagismo. Voltamos já!